O jurista Ives Gandra da Silva Martins, tido como referência entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, diz não ver problema maior nos diálogos revelados pela Folha, que mostram que o ministro Alexandre de Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas. Gandra... Pelo que a gente está entendendo na sua análise, ele não saiu do rito. Não é caso de impeachment como a oposição já pede lá no Senado? Não, veja bem, ele saiu do rito na medida em que ele veio a julgar caso em que ele pediu o relatório. Ele não inventou caso, ele inventou fatos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também defendeu Alexandre de Moraes. Invariavelmente, onde cabia nos processos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes a intervenção da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral Eleitoral, houve a abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. E eu posso acrescentar que nessas e também em outras tantas oportunidades eu pude pessoalmente verificar as marcas de coragem, diligência, assertividade e retidão nas manifestações, nas decisões e no modo de conduzir o processo do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã. A Folha de São Paulo acusa o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo todo de atos que 9 entre 10 juristas negam que tenham praticado e ainda faz ameaças veladas. Editorial publicado pelo Jornalão Paulista nesta terça-feira abusa da arrogância ao contrariar a esmagadora maioria dos juristas que negam haver qualquer irregularidade na ação de Moraes no TSE e no STF simultaneamente, pois é prática que sempre existiu nos tribunais. Mas se fosse só isso, não haveria problema. O problema é que o jornal escreve em tom de ameaça sobre possíveis consequências que o ministro e o tribunal sofreriam por terem aberto o inquérito que, na verdade, assusta esse e alguns outros veículos. Vamos entender. O editorial diz o seguinte: Alexandre de Moraes insiste na anomalia. Ministro abre novo inquérito em que atua como interessado, delegado e juiz e a prática afronta o devido processo legal. Vamos ler esse editorial e vamos comentar ponto por ponto. Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente. Começa o editorial. Vai mais de ano e meio do pleito de 2022 e da saída do presidente que desafiava instituições, e que o jornal agora apoia, para o ministro Alexandre de Moraes e colegas do Supremo. No entanto, é como se o período anterior ainda vigorasse, a menos como pretexto para manter-se a concentração anômala de poder no magistrado e na corte. Por acaso os mandantes do 8 de janeiro foram presos? Por acaso eles não estão aí prestes a fazer uma manifestação golpista para atacar o Supremo? Vamos em frente. Essa má impressão ficou reforçada pela abertura de um novo inquérito por Moraes de ofício, o que é permitido pelo regimento interno, artigo 53 do STF, em que ele figura como interessado, delegado, promotor e juiz. Nada fora da lei. Trata-se de uma resposta do ministro do STF à publicação por esta folha de diálogos envolvendo assessores de seu gabinete, indicando que no mínimo havia pouquíssima formalidade ao lidar com os alvos de investigação. Essa pouquíssima formalidade é endossada como normal por 9 entre 10 juristas. Na verdade, 10 entre 10 juristas. Teve uma ou outra dissensão parcial dessa premissa. Na justificativa para a abertura do inquérito, fica patente a dificuldade do ministro de entender que os tempos mudaram. Mudaram por quê? Já prenderam os golpistas? Já passou o risco de eles tentarem de novo? É óbvio que não. Enquanto eles estiverem soltos, eles estão aí fazendo ameaças. Anteontem mesmo, o senador Marcos Duval, ontem ou anteontem, o senador Marcos Duval ameaçou o Alexandre de Moraes e disse que ele vai sofrer consequências sérias.
A suspeita sustentada pelo ministro, seu ofício, é de que o vazamento dessas conversas seria fruto da atuação de uma organização criminosa que atenta contra a democracia e quer fechar o STF. E a Folha sabe, está vestindo a carapuça de que ela faz parte dessa organização criminosa, porque ela foi quem publicou, o jornal Folha de São Paulo foi quem publicou essa matéria sobre o nada. E fala que é tudo imaginação do ministro. Como que é imaginação? Está tudo aí comprovado que o jornal publicou uma matéria escandalosa fazendo acusações ao ministro que a maioria dos juristas dizem que não tem problema nenhum. Esse caso lançou luz sobre um outro integrante da mais alta corte, mas houve diversos outros que miraram a atuação de autoridade nos mais diversos níveis da República. Não se sabe o que quis dizer o jornal. O que se desvia do normal é o juiz cujas atividades poderão ser questionadas. De onde esse jornal tirou essa premissa de que as atividades dele poderão ser questionadas a partir dos fatos levantados nessas reportagens sobre as mensagens? Não tem um apoio jurídico, nenhum jurista diz que isso pode acontecer. O exercício da autocrítica diante dos diálogos revelados deveria levar o Alexandre de Moraes e seus colegas a darem cabo desses inquéritos anômalos. E é uma pena que a resposta embalada em espírito de corpo e paranoia persecutória tenha vindo no sentido contrário de reforçar condutas estranhas ao império da lei. Então não se sabe com o que esse jornal ameaça o Supremo, mas ele faz ameaça de que haverá consequências. Que consequências? Ninguém sabe. Veja só, a CNN passou recibo, né? Eu já mostrei isso várias vezes. Folha e jornalistas não devem ser investigados, defendem especialistas. Mas eles estão sendo investigados e devem ser investigados sim, porque é muito estranho que insistam nesse questionamento que a Folha acaba de reiterar hoje em editorial sobre algo que não existe, não é? E aqui você tem no Estadão os veículos que estão fazendo uma pressão dizendo que não deveria ter sido aberto esse inquérito, são CNN, Estadão e a própria Folha, como você vê nesse editorial. Investigação também é questionada sobre o risco de ferir direito de sigilo da fonte. O jornal diz isso, mas juristas, só apareceu um jurista que disse que pode afetar o sigilo, o direito da fonte, mas diz que não vê maior problema. Moraes passa por novo teste com diálogos que tentam apontar o uso político do TSE. Essa matéria da revista Veja não é do PT, não é do Partido Comunista do Brasil, não é do Blog da Cidadania, é da revista Veja. Eu vou direto ao ponto aqui. A mesma visão de que, olha só, diz aqui, tomando com base o que foi divulgado sobre o caso até a última quinta, dia 15 de agosto, os argumentos usados por Moraes em sua defesa são sólidos, tá? E aqui diz, a mesma visão é compartilhada, vou até grifar aqui, a mesma visão é compartilhada de forma praticamente unânime por todos os juristas consultados por Veja. Então vamos de novo aqui, tá? Tomando como base o que foi divulgado sobre o caso até a última quinta-feira, dia 15 de agosto, os argumentos usados por Moraes em sua defesa são sólidos e a mesma visão é compartilhada de forma praticamente unânime por todos os juristas consultados pela revista Veja. Ponto. Aqui você tem, inclusive, veja só, Ives Gandra Martins deveria admitir que sua tese do artigo 142 insuflou os bárbaros. Esse é o jurista, minha amiga, meu amigo, esse é o jurista, esse Ives Gandra Martins, é o jurista que você viu falando aqui no começo do vídeo, dizendo que não tinha nada demais no que fez o Alexandre de Moraes. O que está por trás da denúncia contra Alexandre de Moraes, o José Dirceu disse que é uma tentativa de ataque ao STF.
Tá? José Dirceu escreveu na Folha, a Folha não poderia recusar um artigo do José Dirceu pela importância dele como analista político, seria um absurdo, seria um escândalo, né? Teve que publicar esse texto e aí ele diz que causou estranheza o destaque dado pela Folha a denúncia de que o Alexandre de Moraes teria agido fora dos ritos, até porque ele explica aqui que não tem base jurídica para isso, né, que eles estão dizendo. E STF, PGR, PT e o governo Lula se uniram em apoio ao Alexandre de Moraes após a revelação das mensagens, isso já ficou bastante claro. O PGR arquivou notícia crime do Partido Novo e ainda disse o seguinte, que era nebulosa e tinha intenção oculta a notícia crime contra o Alexandre de Moraes, protocolada pelo Partido Novo a partir das mensagens da Folha de São Paulo. Após a reportagem da Folha, inclusive, o Alexandre de Moraes foi uma festa em que ganhou apoio unânime dos ministros que estavam lá, membros do governo, etc, etc. E nessa festa o Moraes estava bem humorado e tranquilo, e em uma das fotos que apareceu numa rodinha com Zanin, Flávio Dino, Fachin, e a comemoração contou ainda com outros ministros de tribunais superiores, e foi uma festa em que se proclamou o apoio unânime dos dois poderes, executivo e judiciário, ao Alexandre de Moraes. Bom, enquanto isso, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, é alertado sobre o risco de esquecer de bater em Boulos, que está na frente dele agora, segundo algumas pesquisas, né? O Boulos está liderando a eleição em São Paulo e o Nunes e o Marçal ficam brigando, e enquanto isso o Boulos sobe. E Bolsonaro decidiu não apoiar já o Ricardo Nunes. O Bolsonaro está aí em dúvida se continua apoiando, porque o Marçal pode ganhar e de repente interessaria para o Bolsonaro ficar bem com os eleitores dele, apoiar o Marçal. E a Tabata aqui em São Paulo se coloca como antagonista de Marçal e está batendo duro nele. A Tabata Amaral dificilmente vai ter alguma chance nessa eleição, mas ela tem sabido usar melhor do que todo mundo a internet para reagir à terra arrasada que o Marçal tenta impor à cidade de São Paulo. Ex-presidente do Banco Central e conselheiro estratégico de Tabata, Armínio Fraga, banqueiro, doa 100 mil à campanha da deputada. O problema é que a Tabata está um pouquinho mais à direita do que gosta quem é progressista, não é? E a Bia Kicis quer convocar o perito que foi demitido pelo Alexandre de Moraes e cujo celular tinham as mensagens que a Folha publicou, para esclarecer. Alguém acredita que ela quer esclarecer alguma coisa nesse caso das mensagens de Moraes? Bom, eles podem fazer o que quiser, porque tem uma barreira jurídica gigantesca, a Folha, a CCJ, a Bia Kicis, ao diabo que os carregue. Nunca usei desafio Marçal a apresentar provas de que usou cocaína, disse o Boulos. E realmente o que espanta é o TSE não ter proibido ainda, não ter retirado a proibição e o direito de resposta ao Boulos. É disso que o Marçal se alimenta para fazer o que ele faz. Quem se comunicar só com propostas está lascado, diz o marqueteiro da Tabata. E infelizmente é verdade, ela está se alternando entre uma proposta e uma paulada no Marçal. E ela elegeu o Marçal porque há a possibilidade dela aparecer no cenário, e ela está aparecendo com vídeos muito fortes e denunciando o Marçal, que é realmente uma linha que precisa ser adotada. A sociedade precisa ser avisada do que é que representa esse sujeito. E por fim,
um membro do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o CNE, denunciou aí que a eleição não foi regular. Então aí a gente já começa a ver que não há unanimidade no CNE sobre essa eleição. O presidente Lula questiona, o presidente da Colômbia, que é inegavelmente um político de esquerda, questiona, e o ideal seria a apresentação dessas atas não para o Brasil ou para os Estados Unidos, mas para o povo venezuelano. O que é que está acontecendo, gente? O cidadão venezuelano, o povo venezuelano, não sabe qual é o resultado exato da eleição. Não tem acesso a cada sessão, como foi a votação, nem nada. Isso é muito grave. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.